Boa tarde a todo mundo, passando aqui só pra dizer que ontem eu reconciliei com meu Deus e eu voltei pra igreja. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Velhinhos. Nem Nem tanto. tanto. Temos aqui uma convidada muito especial, né? Ela vai contar o seu testemunho de vida. Na verdade, é assim, é uma transformação de vida, né? É um testemunho impactante, é um testemunho de uma pessoa que era uma coisa e agora, através de Jesus, é outra, né? Estamos aqui com a Dani. Dani, muito prazer estar conosco aqui, tá bom? É um prazer você participar com a gente dessa entrevista, desse podcast. Eu tenho certeza que vai ser algo assim abençoador, porque eu tenho certeza que tem pessoas que precisam ouvir a sua história para ser totalmente transformada. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que falam assim por aí afora. Pessoas assim não tem jeito. Pessoas assim não tem mudança. Pessoas assim não conseguem alcançar a misericórdia de Deus. E a Dani é a experiência viva de que ela conseguiu essa aproximação de Deus e essa transformação de Deus, ok? Então fique atento aí que você vai ficar assim surpreso com essa história da Dani. Não é isso, Daniel? É isso aí, gente, né? Um alô aí para todo o pessoal aí que mais uma vez está assistindo ao nosso programa, nosso podcast Velhinhos, nem Nem tanto, tanto. né? E hoje nós teremos mais uma vez uma convidada muito especial. Ela é um testemunho vivo daquilo que Deus pode, né, fazer na vida de uma pessoa. Né, como o Senhor Jesus falou, eis que faço nova todas as coisas. E quando ele diz todas as coisas, é todas as coisas. Né, como a Inês falou, né, é um testemunho de transformação, né, de que Deus, para Deus nada é impossível. Então hoje nós teremos esse testemunho marcante, profundo, impactante, né, que a Dani Góes vai nos dar aí, né, e fica atento aí, porque eu não sei se o pessoal vai precisar e colocar né, uns lencinhos aí do lado aí, porque é algo assim muito profundo, muito marcante. Dani, bem-vindo ao nosso podcast. Né, Iltinho? É isso aí, é isso aí. Graças a Deus pela vida da Dani, né? Que Deus abençoe a vida dela e que esse testemunho dela sirva para muitas pessoas, né? Que talvez estejam na mesma situação, enfim. Quando eu soube que nós íamos gravar com ela, eu comentei com um conhecido, né? Nosso. E ele falou: eu não acredito que uma pessoa assim consiga mudar. Eu falei: então você precisa ouvir o testemunho dela, porque você vai ver como nosso Deus é poderoso, tá? A Dani é de outro estado, se não me engano, é do Rio de Janeiro, né? E ela vai se apresentar para nós aí e contar a sua história. Tá bom, Dani? Se apresenta para a gente, por favor. A paz do Senhor a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por este convite e agradecer a vocês pelo convite de estar aqui participando deste podcast. Me chamo Daniele, sou do Mato Grosso. Sou do Mato Grosso, mas atualmente estou no Rio Grande do Norte. Estou com 28 anos, estamos aí na trajetória com Cristo já há 1 ano e alguns meses, né? Mas estamos firme e forte aí para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então, Dani, pode começar a contar a sua história. Desde já a gente agradece você, tá bom? Pela sua, como é que eu vou dizer aqui? Disponibilidade de Disponibilidade. participar com a gente, isso, né? Então, muito obrigado mesmo, tá? Foi o que eu falei para você.
Nós não somos grandes ainda, né? Mas essas pessoas que ouvem a gente, sempre tem alguém que precisa ouvir a sua palavra, né? A palavra de Deus e a sua história. E eu tenho certeza que através dela, vidas vão ser mudadas. Fique à vontade, tá bom? O tempo é todo seu. Bora lá. É isso aí. Amém, amém. Como fala o Senhor, onde tiver dois ou três reunidos ali, em nome dele ele estará, né? Amém. Às vezes a gente acha que, isso aqui não tem muita pessoa, não nada, mas é exatamente para aquela pessoa ali que procura ouvir Deus fala, né? Deus fala através de várias formas, né? Quero contar aqui um pouco do meu testemunho, até onde Deus permitir. É, nasci aos 9 anos, eu não sei se pode falar as palavras certa aqui, completa, eu não sei se corre o risco de cair ou alguma coisa do tipo, sobre abuso, essas coisas. Pode falar? Pode falar. Pode falar certo. Aos 9 anos de idade eu sofri abuso, porém não lembrava, né, porque minha mente era ali próprio, colocou num ladinho do esquecimento. E eu me via, a certa idade, achando que eu tinha nascido no corpo errado, né? Eu nasci Daniele, Deus me criou como uma mulher, porém eu me via como um homem. E corre todo o risco para dizer que foi por conta do abuso, né? E aí, durante esse tempo, a forma no qual eu via a relação da minha família, coisas ali foi entrando na minha mente, então eu escolhi ser o homem. Achava que eu era o homem e que Deus tinha feito a criação dele errado. Então, aos 14 anos de idade, saí de casa, fui viver aqui, o mundo tinha a ofertar. E ao que o mundo tem a ofertar não é nada de bom, né? É um grande lamaçal ali que você vive. Então, eu provei de todas as ali o que o inimigo podia ofertar para mim, né? Fui morar ali com uma pessoa na qual ele trabalhava com drogas, ele ali vendia, acabei entrando para esse esquema e dali acabei usando, né? Ali sendo refém, né, dessa droga, acabei sendo usuária e foi indo. Começou pela maconha, da maconha foi pro pó, depois foi para pedra. E durante esse tempo, eu longe de casa, fui buscar os piores que tinha, porque o inimigo, ele quer envergonhar mesmo. Ele quer matar a criação que Deus fez. E ali, após eu me assumir, mudei, cortei meu cabelo, mudei o meu visual, né? Realmente, para quem olhava, aparentava ser ali o menino. E me joguei ali no mundo da prostituição, onde eu cuidei, toquei ali de cabarés, porém chegou uma certa data que a qual eu tentei contra a minha vida, tentei tirar a minha vida e não teve êxito, né? Deus não permitiu porque não era a hora. Então, uma pessoa ali, a qual disse, Dani, você precisa da ajuda, você está com depressão, olha o que você tem buscado, olha, isso daí não é um caminho. E me apresentou a religião, né, dela, essa pessoa a qual eu estava me envolvendo. E a religião dela é de matriz africana, né, o candomblé, mais conhecido como candomblé. E eu disse não, porque eu era conhecedora, né? Portanto, eu não nasci no berço evangélico. Não tinha, né, ali o meu relacionamento com Deus, mas porém estava na igreja, ouvia tudo que eles falavam, né? Não tinha intimidade com Deus ali. Eu digo, eu e Deus, né? Minha experiência. Então, eu acabei que depois de ter acontecido este ato, eu falei, o que pode mais vir de pior, né? Já tentei com a minha vida, já tô num buraco mesmo que tem de pior. Foi quando eu procurei e comecei ali, né, a fazer esse tratamento ali com a mãe de santo, né, no qual o inimigo, ele é o pai da mentira, então ele começou ali a trabalhar nisso. E você, quando você está ferido, está tudo, você quer ali algo de consolo. E aí você procurei no lugar errado o consolo. Porém, então, fiquei ali nesta vida, né, cheguei a tentar me aceitar que realmente eu tinha nascido errado, e que eu era realmente um homem, que Deus tinha errado na criação dele, e comecei a transformar verdadeiramente ali o meu por fora. Comecei a mudar os documentos, fiz um implante de barba, ia retirar os seios, mas Deus não permitiu que eu tirasse os seios, não chegou a esse ponto, graças a Deus, e fui vivendo assim, dentro. E dentro lá, eu começava a ver certas coisas no qual o Senhor estava me despertando. Não entendia, não compreendia, mas o Senhor estava me despertando.
Cheguei a ficar enferma ali por década de 4 meses, e Deus usou a boca de uma menina, né, ali uma tatuadora, para dizer que lá não era meu lugar, que era para mim de ficar incorporando, porque eu era cavalo, né? Então eu emprestava meu corpo para que ele se manifestasse. E ali eu disse, não, não é possível. Ela falou, Dani, a enfermidade que você está tendo hoje é espiritual. Ela é espiritual. E realmente eu me travava, não conseguia andar, não conseguia me movimentar. E quando eu conseguia, que eu ia no posto, eu fazia um monte de check-up. E nada, nada, nada. O médico falou, Dani, não tá nada, tá perfeito os seus exames. Porém, por fora, quando eles viam, eu estava acabada, estava destruída, cheia de enfermidade. Porém, eles não permitiam que ali eles viram, que os médicos fossem ver, porque era algo espiritual. Estava consumindo meu espírito e meu corpo. E foi até que Deus permitiu ali que minha mãe fosse me visitar. E nessa visita, Deus mostrou a ela, né, numa visão, eu ali com a minha filha no colo e com meu esposo ao lado. Porém, ela veio falar ali, eu disse, mãe, fiquei com raiva, né? Eu disse, a senhora não me respeita. Olha aqui meu nome, olha meu documento. Eu não sou aquela menina lá morreu. Eu sou outra pessoa. Olha para mim, a minha cara tá cheia de barba. Olha para mim, eu sou totalmente diferente. E ela disse, você não vê, mas Deus me mostrou. E Ele sabe, e eu tenho orado pela tua vida. Porém, ali eu nem dei bola. Eu disse, não, não tá bem. E Deus usou pessoas que eu não conhecia para dizer, tudo isso que você tá passando, isso aí é só um aprendizado. Isso daí vai te gerar de testemunho, dizer, tá bom, tá bom, tá bom, tá certo. E não dava ouvido, né? Aí dentro, quando ela foi embora desta visita, eu senti um vazio, assim, um vazio mesmo, que muito estranho. Como se tivesse, não sei explicar. Eu disse, o que é isso? Meu Deus, eu tenho amigos, eu tenho aqui emprego, eu tenho dinheiro, o que é isso? Aí eu comecei a angustiar. Eu disse, mãe, eu tô sentindo assim, eu não tô bem. Ela disse, Deus está trabalhando, meu filho. Venha morar pra cá, pra minha cidade. Eu disse, não, jamais eu vou morar aí, o sangue de Jesus tem poder. Não vou, não. Não gosto e não gosto. Ela, então, venha visitar aqui de novo, venha. Aí fui visitar. Aí chegando lá, encontrei um empreendimento lá, conversar vai, conversar vem, eu digo, Senhor, se for da tua vontade mesmo para mim vir morar aqui, então que o Senhor permita aqui que eu vou vendo as minhas coisas e alugo este ambiente aqui, né? E quando é do Senhor não adianta, né? Ele fez o mover dele, aconteceu tudo e fui. Para quem dizia o sangue de Jesus tem poder, estava lá eu. E minha mãe começou ali a trabalhar nesse empreendimento comigo. Levei as imagens que eu tinha, coloquei lá, fiz um culto a eles, eu disse, esse ambiente, olha, para você ver, tu pede a Deus e depois consagra ao inimigo. Uhum. Eu disse, esse ambiente aqui é de vocês, olha, aqui eu quero ver aqui, ó, vocês espiritando aqui, as pessoas que vêm aqui consagradas a vocês. E eu disse, mãe, ó, se a senhora não quiser trabalhar comigo, não trabalha, né? Fica em casa, eu arrumo outra pessoa para trabalhar comigo, porque a senhora fica aqui, ela passava para minhas imagens e ficava repreendendo, e aquilo me incomodava. Eu dizia, não, vai para a igreja, fica para a igreja. Ela disse, eu dobrei meus joelhos e falei ao Senhor que isso aqui, que era para o Senhor trazer para você perto de mim. E eu disse que não fosse da vontade dele, que ele me tirasse daqui, que ele falaria. Mas ele disse que era para mim permanecer com você, que ele estava trabalhando. Eu disse, tá bom, fica aí então. E foi. Um certo dia, acho que não durou nem 2 meses. Aí meu padrasto me convidou que ia ter uma festa na igreja e tinha um pregador de fora. Ele me convidou. E eu tinha feito um propósito com Deus, era final de ano, né? Eu falei, Senhor, sei lá, eu quero uma mudança radical na minha vida, né? Eu era muito de beber, eu amava beber. O povo lá era muito cachaceiro, né? Da família do meu padrasto. Eu disse, ó, tá chegando no final do ano, ó. A gente é muita cachaça, Natal e virada de ano. Então, eu vou fazer esse propósito com o Senhor. Muda a minha vida. Vou ficar sem beber, vou beber só no dia 1º, né? Isso era em novembro, né? Começo de novembro ali, eu disse. Vou beber só dia 1º, ali de janeiro, entrado um ano, a virada eu não vou beber no dia 1º mesmo ali, quando a gente começar a consagrar ali. Mas muda a minha vida, né? Não vou ali também me tirar do sexo, não vou fazer, vou respeitar nisso daí, como se fosse um jejum, né, dessas coisas a ele. Mas mal sabia ele que ele estava me ouvindo, né? Porque a gente pensa assim, não, tô falando, mas Deus não tá ouvindo.
indo, né? E aí, meu padrasto convidou para esta festa. Eu disse, vou ver. Era sábado e domingo, eu disse, vou ver, porque quem tem um comércio, né, que trabalha na noite, sabe que sábado e domingo é os dias que dá mais dinheiro, né? Eu disse, vou ver. Aí no sábado, na minha mente, eu fiquei assim, eu disse, Senhor, tá, se o Senhor estiver ouvindo a minha mente, se eu conseguir vender tudo hoje, amanhã eu vou para a igreja. Mas, assim, falei por falar, assim, na minha mente. Foi rapidão, consegui vender tudo. Eu disse, misericórdia. Aí, rapaz, não é possível isso. No domingo, me arrumei minha mãe, vamos? Eu disse, a gente vai para a igreja, só arruma que a gente vai para a igreja. Até ela ficou assim, essa igreja, Dani, hoje é domingo. Hoje é o dia que mais ganha dinheiro, tu quer ir para a igreja? Olha, vê se pode. Eu disse, eu quero, a gente vai, se arruma. Ela sem entender, achando que não era piada, ela foi, se arrumou, a gente foi para a igreja. Ela... Chegando lá, o inimigo me incomodava demais, não conseguia ficar dentro da igreja. A gente ficava do lado de fora, então não prestei atenção no culto. Nenhum momento que o pastor falou, que o pregador falou, não prestei. Aí já nos momentos final, quando ele convida as pessoas para ir à frente, né, que hora, as pessoas foram na frente. Eu digo, agora vamos, que agora não vai vir esse povo me perturbar, né, porque é uma perturbação, a gente vai visitar, o povo fica lá, quer aceitar Jesus e não sei o quê. Se eu quisesse, eu ia. Eu sempre falava isso, né. E aí eu entrei, eu falei, agora eles não vão vir mais me incomodar. Ah, mas o trabalhar de Jesus é diferente. Na hora que eu entro, que eu estou lá, de repente eu sinto uma unção, uma presença. E aquele vazio que estava dentro de mim, de repente começou a transbordar. A minha vontade era de sair correndo, clamar o nome dele ali, sem entender nada. Entendeu? Sem entender nada que era ali, mas era algo assim que tu sabia, mesmo sem saber. Assim, e eu, meu Deus do céu, que coisa é essa? Que coisa poderosa, maravilhosa. E eu ali naquele manto, eu disse, Senhor, se for realmente o Senhor, porque a gente tem medo, né? De achar que é coisa do demônio. Eu falo, mas de toda essa incorporação, nenhuma eu senti essa leveza, essa coisa maravilhosa. Nenhuma teve esse ser aqui. Isso aqui só pode ser o Espírito Santo, não é possível. Eu disse na mente, Senhor, se realmente for a tua presença, peça para que uma irmã venha aqui, que ela não precisa dizer nada, que ela só venha até mim para me ter coragem de ir na frente, porque as pessoas já estão lá, já vão orar por elas. E eu aqui, que a gente começa ali a colocar muitas coisas, questão na cabeça. E ali o Senhor, na hora que eu abri o olho, eu vi uma irmã cruzando o banco. A única que estava vendo, eu fechei os olhos e eu disse, ela vai para o banheiro, não é eu, Jesus não está ouvindo a minha mente, mas que coisa é essa, que coisa maravilhosa, de repente eu só senti a mão dela tocar no ombro. Na hora que tocou, eu não aguentei. Ali eu não aguentei, foi uma presença assim, aí ela me fez o convite, fui lá na frente, reconciliei dia 17 de novembro, ali reconciliei com Cristo, né? Tive eu e ele, esta conexão, e ali em diante, continuei, mas aí você cai a ficha, epa, foi maravilhoso, mas Deus não voltou naquele momento, a vida continua, tá? E aí eu disse para o meu pastor, eu continuei, estava em campanha, né, na igreja, sempre fiquei busco até hoje, porque de onde eu vim, não posso parar, né? E ali eu não, nessa busca, nessa campanha, eu disse, pastor, tem um probleminha. Ele disse, qual que é, minha filha? Eu não consigo me ver como uma mulher. Eu aceitei, foi maravilhoso, eu quero viver na presença do Senhor. Eu sei que isso é errado, mas eu não consigo. Ele disse, só continua vindo buscando. Ei, eu não vou te mudar, quem vai te mudar, você vai sentir, o Espírito Santo vai te tocar verdadeiramente no seu interior e você vai sentir. Só continua vindo buscando. Eu continuei indo. No dia 6 de dezembro, eu reconciliei dia 17 de novembro, 6 de dezembro, o Senhor me toma ali num sonho pela madrugada, né? Num sonho, numa luta, numa batalha, eu ali contra um cara muito forte, ele vinha endemoniado para cima de mim, eu repreendia, ele caía, eu repreendia. E aí, na última vez, na terceira vez, Deus me tomou numa autoridade, eu comecei a repreender numa autoridade, ele caiu. E eu senti bater na minha cama 3 vezes e tive o discernimento. Vai pro joelho. Levanta e vai pro joelho. Eu estava dormindo com o quarto fechado, ali as luzes apagadas, e ele me despertou e pediu, da forma que eu estava, eu só caí de joelho. Na hora que eu caí de joelhos no chão, que eu comecei ali a orar, ali, de repente eu vi, com os olhos fechados, eu vi ali o Espírito Santo, ou era um anjo, não sei lhe dizer, sentado à beira da minha cama, com umas vestes brancas, e muito claro que não dava de ver o rosto, eu não conseguia olhar. Era uma claridade imensa que tomou meu quarto, isso com a luz apagada, mas uma claridade que tomou ali meu quarto. E eu começando ali a orar, me tomou de uma forma, mas era como a oração como fosse aqui, eu e vocês aqui conversando, não tem? Amém. Era assim, uma oração e uma oração. E ali eu disse, meu Deus, isso aqui que é isso? Uma coisa sobrenatural acontecendo, porque eu conhecia o mundo espiritual do outro lado. Aqui desse lado eu não conhecia até então, as formas como Deus trabalhava. E ali ele tomou de uma autoridade, e de repente eu estava chorando, mas não era um choro assim, era como se fosse cachoeira cristalina mesmo, aquele monte. E ali, não sei por quanto tempo demorou aquilo.
E eu tinha desfeito ali das minhas coisas, das entidades na qual eu consagrava ali, eu tinha dado já para o pastor para ele desfazer e tal. Porém, ficou umas pedrinhas ali, né? Eu disse, não, isso aqui não tem nada a ver. E aí o Espírito Santo me tomou, vá agora, tira esse resto que ficou e jogue fora. E aí fui, levantei, joguei fora, né? E voltei ali a dormir. Quando eu acordei, algo diferente tinha acontecido comigo, mas até então eu não sabia. E a gente se preparando para ir para a igreja, na noite, eu falei assim, hoje eu quero me vestir de mulher. Meu cabelo tava quase igual ao do senhor, assim, bem pequenininho. Eu disse, eu quero me vestir de mulher. Do nada. Assim, só eu no quarto, assim, e Deus disse que eu quero me vestir de mulher. Porque até então minha mãe, quando eu reconciliei, ela me deu umas roupas dela, né? Eu disse, mãe, eu não quero, eu não me vejo. Se você ficar na pressão, eu não vou ir pra igreja. Ela dando só guarda, eu não tô pedindo pra tu usar, só guarda. Olha, tal da mãe, hein? E deixei guardada, e usei. Aí nesse dia eu falei, eu quero me vestir de mulher. Aí Satanás começou a trabalhar. Mas olha seu cabelo. As pessoas vão dar risada de você, você vai parecer um travesti. As pessoas vão criticar. E eu disse, pois bem, eu quero ir de mulher. Tipo assim, desafiando mesmo, assim. Eu disse, pois eu quero ir de mulher. A vontade era grande, queria. Mesmo que eu tentasse não ir, eu acho que eu não conseguiria. E ali me produzi, vesti de mulher e fui. Na hora que eu saí do quarto, minha mãe, tipo, isso é sério? Os olhos dela brilhavam de alegria. Eu disse, mãe. E desde então, até então, hoje, graças a Deus, me vejo como uma mulher. Deus renovou minha identidade verdadeira. Que desde o nascimento, nunca imaginei que eu ia ter essa identidade ao qual eu tenho, ao qual eu vejo. Né? Hoje eu sei, eu falo, meu Deus, hoje realmente eu sou uma mulher. E aí, dia 15 de dezembro, eu desci as águas, né? Fui batizada nas águas e fui batizada no Espírito Santo ali. Amém. E aí, Amém. estamos aí até hoje. A honra e glória do Senhor. Graças a Deus. E Dani, fala uma coisa, nesse meio tempo, assim, você ainda hoje, como que eu vou falar para você? As pessoas, quando vê uma mudança assim, tem pessoas que criticam, né? Tem pessoas que, sei lá, ficam falando coisas, mas como é que ela conseguiu isso? Isso não é verdade, não sei o que e tal. Sempre tem aquelas pessoas que começam a bater em cima, né? Você ouve isso ainda hoje? Ouço, ixi, é o que mais ouço, não só fora, né, como de dentro, Uhum. aqui da casa, né, dentro ali da igreja. Muitas pessoas, os falsos fariseus ali, né, os fariseus, vêm falar assim, eu digo, é eu e Deus, eu não tenho que ficar ali mostrando para você. Quem tem olhos espirituais, vê. Agora, quem não tem, né, não vai entender, não vai compreender, né. Certo. Então, quem está em espírito compreende, consegue entender. E, no caso, até muitas pessoas, né, homossexuais, me procura para dizer, olha, eu quero a Deus, mas eu não consigo por conta disso. Muitas pessoas me procuram, mães, pais também que têm filhos assim me procura para falar sobre isso, né? Eu digo, olha, eu não sei, eu não posso dizer assim que eu vivo uma renúncia, porque a renúncia é você sentir e não querer. Uhum. Não sei te dizer porque eu não sinto atração por mulher, não sinto desejo, não sinto vontade. Eu não sei se é porque eu tenho me derramado demais aos pés do Senhor, tenho deixado o meu espírito forte e a minha carne fraca. Eu não sei, mas eu não vivo uma renúncia nessa parte. Tenho minhas outras renúncias, mas na parte disso daí, não vivo essa renúncia. Não tenho desejos, não sinto atraída por mulher e nem nada. Não sei se é porque meu espírito ali estou fortificando, né? Não sei se amanhã eu disser assim, não vou fortalecer meu espírito, vou fortalecer a carne, possa acontecer que isso, né? Mas eu creio que Deus, ele me deu uma libertação nesta área. Eu creio que foi uma libertação. Eu vejo algumas postagens suas, né? Algumas reflexões que você faz, né? E uma coisa que eu até li lá, você escreveu assim, é o, o inimigo falando, se mata, você, oxe, se mata você, né? Você ouviu isso você ouve isso você chegou a ouvir isso do inimigo, tira a sua vida, se mata, não sei o que e tal. Aí você fala, se mata você, você que foi excluído do céu, não sei o que e tal. Eu achei até engraçado. É uma trend que a galera tá fazendo. Porque assim, eu tenho um quadro. Hoje eu posso dizer que Jesus ele tá mudando, ele está transformando esta parte. Mas eu tenho um quadro, né, por ali que ter passado desde os 11 anos pela depressão, ali tentei o suicídio, as crises de ansiedade. Tem um quadro muito grande nesta parte. Sim. Porém, Deus aos poucos ele está ali transformando,
estou acompanhando agora também com a psicóloga, que ela é cristã, né, que tem me ajudado muito por conta dessas coisas, né? Porque a gente tem que cuidar do espírito, mas também temos que cuidar do nosso psicológico, né? E da nossa carne. Temos que cuidar porque é um templo do Senhor, então temos que estar ali alinhado, conforme, né? Porque a gente vê muitos casos de pastores ali que tenha quadros de depressão. Não é a falta de Deus. Você ter depressão não é a ausência de Deus. Não é algo que é uma doença que ela vem ali para acabar conosco, né? Mas se a gente não tiver o cuidado dos exatos, a gente perece, né? A gente perece. E as pessoas hoje, elas veem como a depressão como uma, é demoníaca, não sei o que, não sei o que. É um quadro que a gente tem que cuidar, como qualquer outra doença, a gente tem que cuidar. Porque se a gente tiver ali, ó, uma úlcera, uma doença ali, se a gente não cuidar, ela vai se agravar. Então, a depressão é uma doença que, se a gente não cuidar dela, ela se agrava a chegar a outro quadro que leva ao suicídio, né? Ô Dani, eu queria te perguntar uma coisa. Você começou a frequentar a igreja, pelo que eu entendi, vestida como homem, né? Eu queria te perguntar como que foi a aceitação das pessoas na igreja com você, tá? E depois, quando você começou a frequentar já vestida como mulher, né? Como que foi a reação também, né? Olha, Deus, ele é tão lindo que eu digo que ele preparou todo o território. Ele preparou tudo. Ele colocou o pastor que era para estar ali, aquele pastor que era ele e a esposa dele, para cuidar certinho de mim. Preparou ali as pessoas, no qual, claro que sempre tem aquele joio que fica ali no meio do trigo, né? Mas a minha mente estava tão assim, o amor dele, aquele amor, aquele primeiro amor estava tão forte que eu não quero ouvir. Até tem vídeos que eu cheguei até a falar, olha, porque as próprias pessoas de dentro começaram a me criticar, né? Começaram ali a me apedrejar e eu dizia, gente, olha o que está matando é o próprio povo. Aqueles que é para ajudar é os que estão ali apedrejando. Fiz vídeo, tem vídeos ali dizendo desde o começo que eu sempre fui uma pessoa exposta, né? Eu sempre fazia live, sempre fui assim, eu sou isso. Não tenho máscaras. Eu sou real, né? Sou verdadeira. Porque eu creio que o mundo ele precisa disso. Porque as pessoas hoje em dia, você ser verdadeiro é difícil. As pessoas elas não querem quem é verdadeiro, elas buscam quem é falso. Então eu sempre falei, ó, foi assim, tá acontecendo isso dentro da igreja, né? As pessoas que era para ajudar e tal. E muitas pessoas elas como que é? Elas olham isso e falam, realmente, eu também passo por isso. Mas eu coloco a parte, não abandone Cristo por conta disso. Estão ali se levantando, usadas para que te tire do foco. Mas o seu alvo tem que ser Cristo, permaneça, continua. Não, quando você fala nesta parte do joio, você não está denegrindo a imagem ali do Senhor, a igreja. Não, pelo contrário, você está alertando o que você vai se encontrar ali, mas que você permaneça. Eu amo congregar, estou sempre ali, todos os dias, quando não tem na minha igreja, eu procuro onde tem, porque eu tenho essa necessidade, essa fome de Cristo, né? Então, teve sim, inclusive, parece que quando eu me transformei para mulher, ali, para a verdadeira identidade, parece que a afronta foi pior, pelo povo cristão, foi pior do que quando eu estava. Era como, tipo assim, não, continuasse do jeito que tu estava, era melhor. E eu ficava sem entender, mas ao mesmo momento dizia, não, sai para lá, tá repreendido em nome de Jesus. Repreendido em nome de Jesus. Então, acontece muito, até hoje eu sofro aí, porque tem um ano e pouco, Deus ali tem me levantado, né, nada sou, ele, tenho ministrado nas igrejas, aqui eles convidam, eu vou ministro da palavra do Senhor, e pessoas não entendem, como assim? Mal chegou e já está ministrando da palavra do Senhor. Eu digo, ó, reclama com ele lá que eu também não entendo, não. Eu digo para ele, ó, não. Então é dessa forma. É dessa forma que acontece. Viu, Dani, a gente vê que você é uma moça muito bonita, né? Muito simpática, você se expressa muito bem, né? E, se expressa muito bem, você fala bem, né? Fala com autoridade, né? E a gente até chegou esses dias atrás a gravar um vídeo, né? Eu e o Ayrton e o Enéas, falando das pessoas, né, que já participaram do programa e de pessoas que foram lá, né, e que quando falavam, parece que tudo para, sabe? Aquela pessoa tem uma autoridade, uma presença muito forte de Deus, né? E a gente sente isso em você.
Porque a hora que você está falando assim, parece que todo mundo para, sabe, dá atenção para você, então você já tem esse chamado, sim, né, de estar ali pregando, falando a palavra de Deus, né? E como eu falei, você é uma moça bonita, né? Até agora não apareceu nenhum varão aí, sabe? Você chama atenção, com certeza. Apareceu vários, mas assim, eu digo, Senhor, eu quero me derramar ao Senhor, porque eu penso assim que buscar primeiro o reino dos céus, as demais coisas serão lhe acrescentadas, né? Então eu fico assim, nos pés do Senhor, já fiz a minha carta para ele, né? Que o povo diz, faça uma carta, pedindo conforme que tu quer. Já fiz a minha cartinha, tá ali guardada na minha Bíblia. Na hora do momento que ele falar, é agora, tu tá preparada para receber tua vitória, toma aí nas suas mãos. Até conheci uma pessoa, né? Gostei, uma pessoa me chamou atenção, gostei, eu disse assim, vou me permitir conhecer essa pessoa, não vou pedir para Deus agora, assim, a permissão, se é ou não, porque a gente está se conhecendo. Mas foi algo muito rápido, a gente se conheceu, ele já queria casar, então ele me pediu em namoro, eu aceitei, e aí no casamento eu digo, ô pai, é uma coisa mais além, calma aí, agora eu vou ter que consultar papai. E aí quando eu consultei papai disse, não, não, não. Não, 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 não é este. E aí eu entendi, até então era tudo maravilhas. E aí quando eu disse, ó, não, está encerrado por aqui, não foi da vontade de Deus, aí eu vi o porquê que era um não. E aí ele se transformou, mostrou realmente quem ele era. Aí eu disse, bonito. Digo, obrigado, Jesus, obrigado. Aí agora eu consulto, agora eu espero. Digo, não, senhor, na sua hora, o senhor sabe. Teve um livramento aí. E forte, um livramento forte, ó. Uhum. E Dani, fala uma coisa, uma coisa que você falou aí que chama bastante atenção, né? Infelizmente mesmo, as igrejas hoje, infelizmente, são muitas assim preconceituosas, né? Infelizmente, né? E devido a esse preconceito, muitas pessoas assim que vêm da vida que você levava para a igreja, muitos até abandonam por causa desse preconceito, né? Porque os chamados crentes, né? Eles mesmos jogam as pessoas no inferno, não é verdade? Então, infelizmente, nós temos isso no meio evangélico, né? As pessoas parece que não aceitam, não é possível isso não é possível. As pessoas, parece que eles não enxergam que Deus pode fazer maravilhas, né? E a gente vê em você realmente o poder de Deus, a gente vê realmente em você a luz de Cristo, né? Mas, infelizmente, as igrejas têm que aprender isso. O próprio Jesus, ele andou em meio de prostituta, de homossexuais, ele andou no meio de ladrão, da pior forma possível. O que Ele veio aconteceu? para os doentes, né? Ele veio para os doentes. Exatamente. E essas pessoas que ele estava ali no meio foram transformadas, por quê? Porque Jesus estava perto, né? E você, o que você fez? Você foi lá, né? Você chamou Jesus para perto de você, você aceitou Jesus, né? Deus entrou no seu coração, você hoje é uma pessoa liberta, você hoje é uma mulher de Deus, mas a igreja tem que aprender, tirar todo preconceito do meio da igreja, né? Que infelizmente isso pode ser qualquer igreja pequena, igreja grande, mas parece que as pessoas têm medo de se aproximar. Os irmãos têm medo de se aproximar. Algumas pessoas não vão chegar perto, não, que já viu, né? Entendeu? Alguém pode achar mal, só isso, o quê? Não sei, eu não, sabe, até hoje a gente fazia um trabalho lá na Praça da República, aqui em São Paulo, né? Que era um lugar assim, um antro de drogados, de prostitutas, né? E a gente ficava ali perto das pessoas, né? A gente chegava perto das pessoas, dos drogados, prostitutas, homossexuais, e evangelizava. E muitas pessoas que não iam lá perguntavam, mas, poxa, como é que vocês conseguem fazer isso? Vocês não têm medo? Vocês não têm vergonha? Imagina, vergonha de quê? A palavra de Deus é isso, é você levar a palavra de Deus a essas pessoas, não as que estão dentro da igreja, mas é para fora. E você recebeu essa palavra, a sua mãe convidou você, você foi daquele jeito, cabelinho curtinho, com roupa de mulher, com roupa de homem, e Deus aceitou você, porque Deus aceita a pessoa do jeito que ela é, na verdade?
Não é a pessoa, não, Deus não aceita a pessoa ser transformada para depois ir. Não, ela quer a pessoa do jeito que ela é. A transformação vem depois. Então as pessoas têm que entender, os membros da igreja, os cristãos, os crentes, têm que aprender isso. Não há preconceito. Deus não tem preconceito com ninguém, não é verdade? É engraçado o senhor falando aqui, eu lembrei de uma passagem que eu não me recordo onde que se encontra, quando daqueles trabalhadores que estavam ali trabalhando, de repente, ali o senhor contratou um outro que já estava quase finalizando o serviço, mas na hora do pagamento, foi pagado igualmente para ambos. O que chegou, talvez ele não tinha trabalhado tanto, mas ele recebeu e os povos ali começaram a, oh, como assim? A gente estava aqui trabalhando e ele acabou de chegar e ele vai receber o mesmo tanto. Então, assim, eu digo que não é a igreja, e também a igreja, porque a igreja somos nós, né? Exatamente. Mas as pessoas, elas estão machucadas, elas estão feridas. E aí, pessoas feridas, elas machucam pessoas. Pessoas curadas, elas curam pessoa. Então, hoje em dia, as pessoas estão machucadas, e em vez de elas buscarem esse lado, que nem eu digo, da psicologia, ali, para tentar amenizar o fardo que elas carregam, porque não é, né, que nem eu, tinha tanto fardo que não era meu, e carregava. Então, acaba descontando em pessoas. E a igreja, ela tem que ter esse suporte, ela tem que estar ali para ajudar ali as pessoas. E como o senhor disse, muitas pessoas, elas têm medo de se achegar, assim, não, porque não sei o que, elas ficam altos ali se dizendo na mente delas. Então, quem precisa de ajuda não é a pessoa que está ali como eu, ferida. Ali é aquela pessoa que acha que ela está curada, que está ali dentro, ela que precisa de ajuda. O porquê que eles muito hoje não estão aceitando o que Deus está fazendo. E, né, agora virou assim um monte de... Deus está buscando mesmo os escolhidos. Assim, de repente, virou todo mundo, que nem o povo fala, isso agora virou modinha, voltar para Cristo. Eles não compreendem. Por quê? Porque Cristo está chamando aqueles que é de verdadeiro, os escolhidos. Por quê? Porque ele sabe que nós passemos por tudo isso. Que eu tenho um testemunho, eu posso chegar aonde que aquele que se diz, ou eu sou o grandão, não pode. Porque ele sabe, porque assim, ó, uma coisa que eu aprendi, uma frase que eu ouvi que é muito, muito linda, muito forte. Só entende de misericórdia quem precisou da misericórdia. Amém. Então, hoje em dia, a gente está para julgar o outro, que nem aconteceu um caso ali que eu estava vendo no vídeo, que o pastor, ele teve ali num motel um infarto fulminante, que estava traindo ali a sua esposa, e as pessoas criticando. E aí eu coloquei, né, como mais nada, porque aquele que já está de pé, cuide-se para não cair. A gente confia demais no nosso corpo, no nosso espírito, e é onde que a gente acaba padecendo. A gente tem que entender que não sabemos o dia da manhã. Porque o inimigo, ele não para, ele está ao nosso derredor, tramando todo momento. E nem todo dia a gente está forte. Tem momentos, tem dias que a gente vai estar ali, cabisbaixo, ali fraco, né? Mas tem momentos que a gente não vai entender. Então, a gente tem que compreender que somos seres humanos, que, claro, que a palavra do Senhor vai dizer, como é que fala? Conforme, julgar conforme ali, né, a reta justiça. Mas também vai dizer que há somente um legislador e um juiz. E quem somos nós para julgar? Então, as pessoas, elas estão mais ligadas em julgar ao outro para se sentir melhor do que abraçar. E o evangelho do Senhor não é isso, não é no julgamento. O julgamento ficou para ele, naquele dia. Ele não tem nenhum aqui, ó, vou te colocar na mão aqui o poder de julgar. Ele não botou aqui, ó, você pode ser meu juiz aí, e naquele dia a gente se resolve. Não. Ele colocou, ame, o evangelho do Senhor amar. Sabe por que hoje está deixando a desejar? Porque é difícil você amar. E amar não é amar a pessoa que está do seu lado, é amar o seu inimigo. É amar quem você não conhece. É amar quem te apredejou. Este é o verdadeiro evangelho que o Senhor deixa, mas ninguém consegue. É difícil. Então, por isso que vem a padecer. Por isso que naquele grande dia, muitos vão se assustar e se decepcionar. Opa, mas eu achava que tu estava no céu, tu está aqui embaixo. Uai, eu achava que tu estava lá embaixo, tu está no céu. Naquele dia terá surpresa. Terá surpresa. Então, quanto mais a gente come a palavra, eu sou falha. Estou aí em aprendizado. Quando eu falo, Senhor, meu Deus, quantas vezes vou lá, me redimo, ó, me perdoa. Falei nisso, mas vou acertar. Falei nisso, eu vou acertar nisso daí. Estou aí em busca de uma melhora. Quanto mais eu como a palavra, eu entendo que eu não falo de nada. Que, tipo assim, se não fosse a misericórdia de Deus com a minha vida, eu nada seria. Então, com a do irmão também. Então, por isso que Deus está levantando pessoas incapazes para colocar ali, para fazer o que pessoas que estão dentro, que se sentem incapazes, não está fazendo. Está deixando a desejar.
Então, por isso que está havendo isso aí, né? E eu digo que, como fala a palavra do Senhor, muito chamado, poucos escolhidos, por quê? Os escolhidos é quem suportarão até o final. Verdade. Dani, Todos estão ali, mas quem vai suportar verdadeiramente? Dani, daquele momento em que você teve aquela experiência, né? De quando você aceitou Jesus, aquela coisa gostosa na alma, no corpo, né? Que você, Primeiro né? amor. Eu acho que você não queria nunca mais sair daquela, né, daquele momento, né? Quanto tempo faz até o presente momento? Olha, eu sou ruim de contagem, mas foi que nem... Quando eu senti a primeira vez foi dia 17 de novembro de 2024. Tem... Faz, faz pouco tempo, Faz, né? faz. Então, o que a gente nota em você, né, é que em tão pouco tempo você fala com sabedoria, né? Você fala com autoridade, né? A gente percebe que você, né, tem um tipo de experiência, de conhecimento de Deus, né, que é bonito isso daí. Você é uma conselheira, né? As pessoas precisam aprender a amar, as pessoas precisam isso, aquilo, tal, tudo, né? Você vê que em tão pouco tempo Deus não mudou só, né, o externo de você, né? Porque o externo mudou porque o interno mudou também, né? E a gente nota nas suas palavras, a maneira como você se, né, se coloca, tudo, a gente vê que realmente há uma sabedoria de Deus, né? É algo assim, é gostoso ver o teu testemunho, porque você fala com entusiasmo, você fala com alegria, né? Aí, ó, a gente tá, sabe, só falando com você, assim, você já tá, né? É bonito ver isso, né? Então, assim, você realmente é uma pessoa que, como você falou, já apareceram pessoas interessadas, né? Não, o momento ainda não é, porque Deus ainda está tratando. Mas nesse pouco tempo que Ele está te tratando, né? Acho que já passou muita gente que já está há muito tempo na estrada, né? E, assim, você é um testemunho vivo de que Deus, né, ainda está agindo nos dias presentes, né? E aquilo que parece ser impossível ao homem, né? Para Deus não é. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? E a gente sente uma alegria muito grande de ver você, de ouvir você, né? Traz até um regozijo no nosso coração, né? E fico feliz de saber que em tão pouco tempo, eu falo, poxa, né, ela, tão pouco tempo, a forma como ela se expressa, como ela fala, sabe? Você agora tem a visão espiritual da coisa, né? Então, é gratificante ver isso, né? É gratificante. Glória a Deus. Eu que agradeço por essas palavras, porque, querendo ou não, é assim, pessoas que têm visão espiritual, elas conseguem compreender e ver, como o senhor aí falando, né? E já tem pessoas que é colocada ao nosso derredor ali, que não conseguem, elas não querem aceitar o que Deus fez na tua vida. Muitas pessoas só não querem aceitar o que Deus está fazendo, como Deus, Jesus ali falava, né? Da honra lá na própria terra, né? O homem não terá, esqueci o versículo, que vai falar tipo isso aí, que nem na própria terra dele o homem teria honra, algo do tipo assim, eu não me recordo direito. Então, é desta forma, tem os levantes, as pessoas acham que eu estou no primeiro amor, da onde eu vim, como meu pastor disse, ele disse, Dani, você não foi chamada aqui para tu ficar no banquinho, começar ali do degrauzinho, porque você foi realmente, tu estava no inferno. Então, desse lado você tem que subir, ali o grau você tem que estar apareado com Cristo, como você estava lá com ele, né? Com o diabo. Então, aquilo que é lhe dado é cobrado, né? As pessoas não sabem porque ninguém fica aqui, olha, gente, eu tô passando por isso hoje, eu tô sofrendo isso, olha, ninguém vai contar essas coisas, né? Porque, meu Deus, ia ser só... Mas a prova, a gente aguenta ali caladinho, ali, você e Deus, você não mostra, não demonstra, e as pessoas acham, eu tenho um ano e pouco, que estou no primeiro amor, mas mal sabe ela que Deus deixou 2 meses só no primeiro amor. Depois ele falou assim, agora bora pro deserto. Chega do caldinho, agora tu vai experimentar ali o mocotó. Vamos pro deserto. E tô aí vivendo já um ano no desertão, no desertão. Tudo que eu tinha, ele tirou ali, né? Me botou assim, ó, vai, agora eu quero ver realmente. Por quê? Porque é fácil você pregar quando você só tá na mordomia, quando você só tá ali de boa. Agora eu quero ver tu pregar no deserto. É pregar você no deserto, é tu chorando, é tu sofrendo ali e pregando. Então as pessoas, elas não conseguem compreender e acham, não, tá no primeiro amor. Daqui a uns 3 meses, 4 meses já sai, já vai desviar, não vai. Mas uma hora elas entendem.
não sabe o quanto você tem buscado nas madrugadas, não sabe o quanto você tem se entregado aos pés do Senhor. Elas olham ali o que é para ver o que mostra. Porque não tem um porquê eu ficar provando para ninguém. Eu não estou aqui para provar para alguém, olha, vou te provar que realmente eu sou de Deus. Não, se você tiver a visão, o mundo espiritual, você vai compreender. Porque Deus, ele não deixa enganado. Ele não deixa nós enganados. Quem é de Deus, ele sabe quem é de Deus. Quem não é, eu posso fazer o quê? Quer viver o raso, você vai ter o raso. Quer viver o profundo, você vai ter o profundo. Porque o mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele é verdadeiro. Ele acontece. É todo momento as batalhas. E, tipo, desde criança, eu tive isso de eu ver. Eu via ali vulto as coisas. E quando eu entrei ali para a religião, eu comecei a ver em forma humana. E quando eu entrei para Cristo, porque eu achava até então, porque os povos falavam lá dentro, você tem uma mediunidade avançada, o que acontece com você é que é uma mediunidade avançada. É uma mentira. Satanás, ele não pode lhe dar nada. Ele não pode lhe dar nada. Mas sim, Deus lhe deu os dons. Os dons vêm de Deus, provém de Deus. Então, dentro da igreja, Deus me mostrava quem realmente estava com o espírito dele e quem não estava com o espírito enganador. Quantas vezes eu olhei para pessoas assim, eu disse, meu Deus, eu tô ficando louca. Que Deus mostrava a entidade nessas pessoas. Muitas vezes Deus não me deixou enganar. Então, é assim, é a forma. Quanto mais você busca a Deus, mais discernimento Deus vai lhe dar. Só é enganado ali quem está apaisando, quem está dormindo, entendeu? Então, Deus nos mostra. Às vezes acontece coisa porque a gente tem que aprender. Mas você errou naquilo ali, você aprendeu, você não vai querer errar de novo. Você vai estar, opa, já passei por isso aqui, não quero não. Quero aprender, Jesus. Me bota ali, já o aprendizado já vai adiante ali. Então, é desta forma que funciona. Eu falo demais, então. E rapidão aqui, o irmão dizendo ali sobre, só confirmou. Ultimamente eu estou em meu coração assim, eu digo, Senhor, o Senhor vai prover. Eu quero fazer cursos para isso, porque eu quero estar dentro, eu quero ajudar pessoas a como lidar com pessoas assim. Inclusive, eu achei tão lindo a forma de uma mulher que ela veio, uma irmã, que ela veio, mandou mensagem, né, ali na rede dizendo, Dani, eu tenho uma pessoa que está na igreja assim, ela é recém, eu não sei como chegar a ela, eu tenho medo de chegar e espantar ela. Eu queria que tu me falasse a forma como eu me chegar até aquela pessoa. Então aquilo me botou no coração, eu digo, Senhor, eu quero trabalhar nesta forma, nesta área. Eu quero fazer ali como uma terapia para ajudar as pessoas de dentro da igreja a abraçar as pessoas que estão chegando, né? Muitos querem ajudar ali, mas tem medo. Como muitos ali não querem, só querem botar para fora. Porque a igreja, ela precisa disso. Ela precisa desse lema. E o irmão falando ali só confirmou. Eu digo, oh, meu Deus, obrigado, Deus é pai. Só agradecer. Dani, o seu pastor, ele realmente foi muito, muito assertivo, muito inteligente quando ele disse que você não nasceu para ficar sentada no banco da igreja, né? Realmente, você tem que pregar em muitos lugares, você é uma mulher muito sábia, né? Pelo pouco que a gente está conversando com você, já se nota isso, né? Enfim, você já não está sentada só na igreja, você tem suas redes sociais que alcançam o mundo inteiro, né? Está gravando podcast também, que vai alcançar também muita Pai, gente. em nome de Jesus. E eu queria te perguntar uma coisa, Dani. Você enfatizou muito, o seu testemunho enfatiza muito a área do homossexualismo, mas o seu testemunho não é só isso. Você contou pra gente que você se envolveu com drogas, né? E como foi para você se livrar disso? Se foi fácil? Se teve alguma recaída? Como é que foi? Conta pra gente aqui. Com certeza tem gente passando por isso. Sim. Muito interessante essa pergunta, porque as pessoas falam, olha, me vê como do homossexualismo, que é algo que ficou estampado, né? Mas eu passei das drogas, passei ali pela tentativa de suicídio e passei também, fui garota de programa. Fiquei, eu não lembro se foi 1 ano e pouco ou 2 anos. Do dia eu era um macho e à noite ali eu convidava as entidades para comigo e ali vendia o meu corpo como uma garota de programa, né? Me produziu como uma garota de programa. Então eu tive várias formas assim que era assim, o inimigo falou: "O que que tu quer?" Eu disse: "Eu quero tudo que tu tiver para me ofertar. Tudo que tu tiver aí, só não matei e roubei, mas de resto fiz tudo." E a tua pergunta, conforme das drogas, para me sair da pedra foi numa certa noite, porque eu sempre fui intensa. Então quando eu vou, eu busco assim, e eu ficava trancada no quarto ali o dia inteiro, virava só na pedra ali, inalando ali, fumando.
E numa certa noite, né, numa madrugada, que eu estava ali fazendo aquilo sozinha, eu no quarto, dentro da boate, eu não me recordo o que aconteceu, foi algo muito doido, né? Desculpa meu palavreado. E era como se eu tivesse ali uma pré-morte. Eu não me recordo, é como algo que aconteceu que eu não consigo lhe dizer. E de repente, assim, eu caí, eu falei assim, caí de joelhos, eu disse, Senhor, nunca mais eu quero colocar isso na minha boca. Nunca mais. Era como se algo que ele tinha me dado a morte e retornado, algo rápido, não tem? Eu não sei lhe dizer o que que aconteceu. Até hoje é um mistério. Mas eu disse ali, eu caí de joelho e falei, Senhor, não quero mais isso na minha boca. Até então, para você sair de uma droga não é fácil, né? E aí foram lá, o dono da boca ligou ali para uma pessoa com a qual eu tinha me relacionado, foi ela e a família dela me resgatar lá nesse bar, e ali eu comecei a viver ali fora. E num certo dia, porque o inimigo, ele vai te coisar de várias formas. E eu lá arrumando as coisas, eu tava num dia estressante, né? Arrumando as coisas lá, de repente caiu um pedaço de pedra bem grandona, assim na minha mão. Eu disse, da onde surgiu isso aqui? Aí minha mente, pô, você já tá com raiva, tu já tá brava. Ah, lembra de quando você fumava, que tu relaxava? E aí? Aí eu botei no bolso e falei, não, 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 isso é coisa da minha cabeça. Mas aí continua alimentando aquilo. Não, mas aí usa. Faz tempo que você não usa, usa. E aí eu peguei, passei no mercado ali, comprei um isqueiro, achei uma latinha, furei, botei ali, fumei, desci, preparei tudinho. E na hora que eu fui para acender o isqueiro, preparado ali, o isqueiro não acendia. E aí eu tirava, acendia fora, ele acendia, mas na hora que via, não acendia. Eu disse 3 vezes, Senhor, vou testar 3 vezes. Se não prestar, eu sei que é o Senhor. Me dando um livramento. E foi. Coisava fora, acendia. Na hora que vinha para dentro, não acendia. 3 vezes. Aí eu disse ao Senhor, taquei lá fora, para longe. Nunca mais, depois disso aí, nunca mais. Na hora que eu sentia ali o fedor, aquilo começava a lembrar tudo que eu passei. Abria um leque na minha mente, tudo a vida desgramada que eu passava assim, ó. Eu disse, não, 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 me dava um negócio, eu falava, não, nunca mais. Aí nunca mais, depois disso aí, eu tentei. Nunca mais. É interessante, né, Dani? É, voltando só um pouquinho aquele que você falou, aquele versículo que você falou, é Marcos 6,4. Eu vou perguntar em cima disso, tá? Marcos 6,4, que fala que o profeta não tem honra na sua casa, né? Foi aquilo que você estava É, falando. Me fala uma coisa, dentro da sua casa hoje, como é que as pessoas te aceitam? pois é. Eu reconciliei, fiquei dentro da casa de minha mãe, né? E o inimigo tem levantado, porque ele levanta de dentro ali, mas no meio a uma live, né, ali na rede vizinha, você usou uma missionária dizendo que Deus ia me tirar da onde eu estava, rapidão ele ia me tirar, porque ele tinha pressa, né, de fazer comigo as coisas que ele tinha pressa, e ele ia me tirar. E eu achava que demoraria 1 ano, 2 anos, por aí, mas não, durante ali 2 meses, né, de convertida, ele usou uma outra pessoa e me fez um convite, a qual eu tô na casa dela hoje, para vir aqui, né? Eu achei que eu ia passar 15 dias, já tô 1 ano, né, aqui, já tô 1 ano, e ele tem sempre falado, né? Porque aconteceu coisas lá de ouvir da boca de pessoas que me magoavam, e eu falei, Senhor, eu não quero voltar, não quero retroceder, mas tira minha vida, para mim não passar por isso. A vontade era de sair, procurar um doido na rua e dizer, ei, me mata. Porque se eu me matar é pecado. Eu não quero viver mais, eu não quero, mas me mata. A minha mente chegou a um momento assim, porque estava atribulado o inimigo levantando, levantando da boca e me machucando, e eu dizendo, esse é o evangelho? Eu não quero viver assim, não, eu não aguento, eu não suporto, né? Aí Deus me tirou do meio da minha plantela, da minha terra, que nem ele fez ali com Abraão, e me trouxe. Aí tive a confirmação, era de Deus realmente esse convite. Vim para passar 15 dias, porém estou aí já 1 ano, ontem fez 1 ano. Eu digo, Senhor, e aí? Tá na hora não de voltar? Ele disse, ainda não, não cumpri ainda o que eu quero. Relaxa, quieto faz. É difícil, né? Porém, porque estou há 1 ano morando na casa de outras pessoas, a qual eu não conhecia, outra família, não é a mesma coisa, né? Então, 1 ano ele não permite que eu trabalhe, mas também ele não tem deixado faltar nada, ele tem provido, né? Ele só faz a minha obra, que eu cuido do resto. E tem provido, não tem faltado nada, né? Claro que eu queria ter a minha dependência, como eu era sempre independente,
Mas é aquele ali, ele é no processo, ele está trabalhando nisso, para modificar nisso. Exatamente. Você é dependente de mim, de nada mais. A sua dependência tem que estar em mim. Então, estamos aí, no processo ainda. Não tem sido fácil, mas ele tem nos mantido de pé. Dani, só uma dúvida que eu tive agora, né? Você responde se você quiser, tá? Sim, à vontade. É assim, lá no seu Instagram, eu vi os vídeos, você colocando barba, tudo, né? Você fazendo implante e tudo. Isso, Você colocou, dá a impressão que doeu pra caramba aquilo lá, né? foi. E pra tirar, como é que foi? Então, eu tenho feito laser, sessão de Ah, laser, porque foi colocado. Ai, eu esqueci o nome, é aquele que fica dentro da cabeça, não é cutículo, que faz o fio crescer. Folículo. Folículo, obrigado. Foram tirados, não foi o cabelo, foram tirado o folículo, que tirou aqui do lado e atrás, toda essa área, e foi preenchido um por um dos folículos, um por um, né? Ali estava dopada, né? Tava ali, é uma clínica, né, especializada nisso, estava dopada ali, eles estavam medindo minha pressão, estavam ali na anestesia e tal, disso aí. Mesmo assim, mesmo dopada doía ali, né? Tinha momentos que era muito dolorido. E eu tava assim teve momentos que eles disseram que eu pedi para ir no banheiro, eu fui no banheiro e nada que eu voltava, eles foram atrás, eu tava lá dormindo no vaso. Porque era muito medicamento. A gente começou das 7 horas da manhã, foi terminar, acho que era umas 11 horas, meia-noite da noite, sem parar para comer, sem parar para nada. Só esse momento de ir no banheiro ali, que tinha caramba. dado. Então foi direto, foi direto. Então foi puxado. E aí foi feito. Aí hoje eu faço já o procedimento do laser, matou bastante a raiz, né? Porque a raiz matou bastante, graças a Deus, mas estou aí. A cada mês eu vou lá e faço para ir, né? Que ainda ficam alguns assim, fino, pouco, mas me incomoda. Aí eu vou Retirando, e né? passo. Eu vou indicar pro Daniel Silêncio para colocar na cabeça, né? Para crescer cabelo na cabeça dele. Olha, eu Tava, indico, ele é demor... muito bom no que ele faz, hein? tava demorando. Ai, ai. Tá, gente, mais alguma pergunta para Dani? Não, assim, foi bom demais, foi gostoso demais, né? Pena que a gente não conseguiu gravar, né, esse podcast com ela no nosso estúdio lá, né? Mas o dia que ela estiver aqui em São Paulo, né, passa lá e a gente gravam lá, improvisam lá, porque com certeza essa moça tem ainda muita história para contar, né? Exatamente, tem Não, bastante história. ela ainda vai ter muita história para contar, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa que ela não contou, né? Mas vai ser um prazer recebê-la lá no nosso estúdio, né? E foi como eu falei, você passa assim uma coisa muito boa, muito gostosa assim para a gente, né? A gente sente assim que realmente, né? Deus está na sua vida, isso aí não tem a menor sombra de dúvida, né? E como a gente comentou, a gente sente assim, uma presença muito forte, né? Do Espírito Santo em você. E continua assim, ó. Se nesse pouco tempo aí de 2024 você já está assim, a gente fala, segura não, solta, vai em frente que, né, o teu ministério é grande, o teu ministério é grande. Eu digo que o meu maior testemunho não é nem o meu passado, porque o meu maior testemunho vai ser o que Deus está fazendo daqui em diante. Amém. Esse é o que é o grande testemunho que vai ser, assim, que vai dizer, olha, Com certeza, com certeza. eu Dani, agradeço imensamente por este convite e por ouvir que eu sei que Deus estava presente aqui, está presente, através de vocês ter falado comigo aqui, eu precisava ouvir isso, Deus sabe, né, de todas as coisas. Então, sou muito grata, muito feliz mesmo por este convite. Imensamente, Deus sabe, do fundo do meu coração, o quanto eu sou grata e sei que vou ter a oportunidade de estar em São Paulo aí, vários convites também de outros podcasts. Eu digo, olha, eu estou distante ainda, porque não é a hora. Mas quando Deus prover, assim, ele vai fazer o reboliço ali e vai dar certo, né? Ainda estou no deserto. Na hora que sair do deserto, ele disse agora eu vou deixar, minha filha. Já passou o deserto, agora vem aí, ó, a terra prometida aí, a abundância. Isso. Aí vai dar certo, né? Tô confiando, tô na obediência, né? Não é isso aí. fácil, e obediência não é fácil, mas estamos aí, né? Mas vale Dani, a pena. Dani, eu vou ser repetitivo naquilo que o Daniel já falou e falou mais de uma vez, né? Você é muito inteligente,
tá? A impressão que dá é que você está no Evangelho há muitos anos aí, porque você fala com uma autoridade graças a Deus, uma autoridade de Deus mesmo, né? E graças a Deus por isso, a gente espera que você venha logo para São Paulo, né? Amém. Obrigado por ver. Para gravar com a gente, para estar com a gente, porque é muito bom estar com você, né? E eu queria dizer assim, para quem quiser convidar a Dani, né, seja para gravar um outro podcast, ou seja para pregar na sua igreja, como que faz? Olha, eu não tenho desse negócio dessas besteiras, não. É só me mandar mensagem. É que nem a pessoa manda mensagem e fala assim: Nossa, eu não acredito que você me respondeu. Eu sou uma pessoa que, assim, eu digo: Não, eu não sou famosa, eu não sou nada. Tudo é Deus. Eu não tô ali que nem aqueles povo ali que não quer. Eu respondo a cada pessoa, porque as pessoas me procuram, elas querem ajuda. Então, a minha rede social, ela é para isso. Eu tô ali para fazer o evangelho, porque eu não conheço quem está lá. Então a pessoa vem, ela está em busca de ajuda. Então eu converso, eu falo, eu oro. Inclusive, agorinha mais cedo, uma pessoa ali me ligou chorando, né? Uma pessoa que eu conheci por a rede social, querendo entregar a sua vida novamente a Cristo, renovando a aliança. Ela Amém. disse: Dani, eu quero que você ore por mim, eu quero renovar a aliança com Deus. Deus tocou no meu coração para te procurar. E eu disse: Meu Deus, quem sou eu? Mas fiquei muito grata, muito feliz. E ali fizemos a oração, ela renovou essa aliança com Deus. E muito feliz. Aí agora, neste momento aqui. Então, é assim, é só me mandar mensagem. Eu não tenho essas burocracias. Me mandar mensagem. Não estou aqui para cobrar, não estou aqui, eu estou para o que foi me emprestado, nem foi me dado. Foi me emprestado, estou aqui para levar adiante, né? Porque naquele grande dia, o Senhor ia perguntar: E aí, o que você tem feito com os seus talentos? A qual eu lhe emprestei. Porque quando é dado é teu, ele não quer saber, mas é lhe emprestado. Você vai ter que prestar conta naquele grande dia dos talentos que o Senhor lhe tem concedido. Então eu tô aí, eu digo, ó, eu tô aí, tô para a missão, tô fazendo a obra do Senhor, conforme ele tem nos ordenado, né? Então, Então, é então assim. ô Dani, então diz pra gente aí qual é a sua rede social, né? Onde as pessoas te encontram? Pode falar? Pode, claro. Eu já deixo bem facilito, que eu sou das coisas fáceis. Tanto no TikTok, como no Instagram, é @Dani, com 2N, Y, aí o tracinho, underline, GOES, que é Góis, 24. Eu já deixo os dois igual para facilitar. Uhum. Eu não sei se compreendeu aí a forma que eu falei. Não, Sim, deu certo, deu certo. A gente vai colocar depois na descrição do vídeo, tá? Direitinho, a sua rede social, tá? Sinceramente, para mim, eu ficaria o dia inteiro aqui ouvindo a Dani. Porque ela tem muita história ela tem muita história para contar, sabe? E foi o que o Daniel falou. Se você vier um dia para São Paulo, Dani, procura a gente, tá? Que eu tenho certeza que seu testemunho pode vai deixar. valer a pena mesmo. Você tá lá no estúdio com a gente, mais gente ouvindo mais coisas. Tenho certeza que você tem muito mais coisas para contar, né? É, Você- foram anos, né? Eu tenho mais anos vivendo lá do que aqui dentro até agora, então tem muitas histórias. Então, é verdade. Mas parece que é o contrário, viu? Como a gente falou, né? Assim, a forma como que ela fala, parece que ela já está no Evangelho já há muito, muito, muito tempo, né? Amém, Amém. amém. Né? Esse é, E vindo para São Paulo, a gente reforça. Vem para São Paulo, vem tomar um café com a gente, melhor do que isso. Vem comer uma Amém. pizza aqui com a gente em São Paulo. Oh, Jesus, Deus vai abençoar. Vai dar certo, vai dar certo. esse é Uma mais coisa um certinho. podcast que a gente, quando termina, fala assim, mas já, né, fica com gosto de quero mais, né? Então, Dani, o podcast Velhinhos Nem Tanto, ele é seu, tá? Você, quando tiver algo para falar e falar, puxa, eu queria contar tal história, assim, é só entrar em contato conosco e a resposta já é sim. Vamos gravar novamente? Vamos gravar novamente. Sempre que você tiver algo para falar, pode contar conosco. Amém, obrigado. Fico feliz por isso. Amei conhecer vocês. E Deus vai dar uma oportunidade de conhecer pessoalmente, que eu creio. E vai dar tudo certo. Gratidão. Foi muito feliz de estar aqui com vocês. Ok. Muito mesmo. Prazer Essa é tarde todo meu. maravilhosa, essa tarde gostosa. É porque quando fala de Deus assim, eu amo, eu me empolgo. Quando olha, eu digo, Jesus. Já tem gente que fica perdendo tempo falando da vida dos outros. Eu digo, meu filho, abre a boca para falar de Deus que vai ter assunto. É isso Então, mesmo. falar de Deus que tem assunto aí que tu vai embora. Uhum.
É Tu isso vai mesmo. sair renovada, transformada, cheia. Agora tu fala da vida dos outros, vai ficar ali na mesmice, não vai sair do lugar. É verdade. É isso aí. É isso Então, aí. gente, é isso. A Dani é essa pessoa linda que vocês estão vendo, uma mulher bonita, que o Daniel falou, é bonita mesmo. É um amor de pessoa, transmite uma paz, assim, muito grande, né? Fala muito bem, sabe? Conhece bem, em pouco tempo conhece bem a palavra de Deus, né? E nós vamos ter um outro podcast aqui logo, logo, Dani. Eu acho que você conhece, eu tenho certeza que vai ser uma bênção também. Vai ser com a Sabrina, aquela que foi Sim, sim, ex-bandista, sim. né? Você conhece ela, eu creio que vai ser uma bênção também esse podcast. Aí E é sim. isso, né? Já teve a Dani, já teve a pastora Luciana, né? Depois vai ter a Sabrina e assim vai, né? Vamos transmitindo a palavra de Deus a essas pessoas que precisam ouvir essas coisas, né? Pessoas que tiveram uma transformação de vida, pessoas que tiveram uma mudança radical na vida. E outra coisa, só uma coisa, quando Jesus salva pessoas, né? Ele salva por aquela pessoa que ela é, o que a pessoa é, né? Ela vem destroçada para Cristo, né? Ela vem do jeito que ela é. Jesus vem entre seu coração, salva. Essa pessoa pode cair? Pode sim. Mas quem somos nós para apontar o dedo, né? Todas as pessoas podem passar por isso, né? Independente de quem são. Mas Jesus acolhe com todo amor, né? Não é isso, Dani? Verdade. É É isso aí. verdade, é isso aí. É engraçado que tu fez me lembrar de quando era criança, isso que eu aprendi. Quando a gente aponta, né, por mão, a gente aponta um por mão, um para Deus e três para nós. E três está vindo para nós, ó. É isso É, mesmo. Ok, gente, é isso aí. Valeu por sua É participação isso aí. conosco. Muito obrigado, Dani, tá bom? Valeu eu que mesmo por sua agradeço, que Deus participação. continue abençoando grandemente a vida de vocês. E o podcast que eu amei o tema, velhinhos, nem tanto. Amei, amei. Entrou no É clima. forte. Valeu, gente. Muito Que obrigado. E Deus até mais. abençoe vocês. Fica Até com a Deus. próxima. Valeu, Dani. Beijo. Obrigado, Tchau, viu, meu? tchau. Você é Amém. maravilhosa. Tchau, tchau.